Olá a todos. Hoje, então, nós vamos fazer a primeira apresentação do quadro O Espiritismo na Cultura Pop. O tema de hoje é o cinema e o filme a ser discutido é o filme A Origem. A ideia desse quadro é trazer elementos do mundo espiritual que são colocados, que são apresentados nos filmes, mas não necessariamente filmes espíritas. É claro que, eventualmente, nós podemos falar sobre o filme Nosso Lar, ou o filme Kardec, mas a ideia aqui é mostrar o quanto que o mundo espiritual ele gera influência nas mentes criativas, em produções artísticas, não apenas no cinema, mas na música, no teatro, em outras produções artísticas, sem que seja necessariamente uma obra espírita. Então eu vou começar esse quadro falando da obra A Origem. Bom, então primeiro uma breve informação sobre essa obra, né? O nome do filme, como já foi dito, A Origem, Inception, é o nome original. Ele é de 2010, dirigido pelo Christopher Nolan. Estreou no Brasil em 6 de agosto de 2010. Tem 148 minutos de duração. É considerado um filme do gênero de ação com ficção científica e mistério. Ele é um filme de produção americana em parceria com o Reino Unido e a Irlanda do Norte. Bom, o filme A Origem é uma breve sinopse. Ele conta com um personagem principal chamado Don Cobb. Esse personagem ele é interpretado pelo Leonardo DiCaprio, cujo trabalho ele atua como um ladrão de informações. A questão é que ele usa para roubar essas informações os sonhos das pessoas. Enfim, existe uma metodologia em que é possível você entrar no sonho das pessoas e roubar segredos desses sonhos, o que no filme é chamado como extração. Porém, o tema principal da obra não é a ação dele de extrair informações, mas ele recebe uma solicitação especial de um personagem que solicita que ele faça o contrário. Ao invés de retirar a informação da mente de uma pessoa, ele quer que seja colocado essa informação. Ou seja, ele quer que seja plantada uma ideia. E aqui, esse filme se aproxima de um conceito bastante difundido dentro do Espiritismo, que é o conceito de obsessão. E aí, essa apresentação de hoje, do Espiritismo na Cultura Pop, nós vamos tratar do tema obsessão, usando elementos do filme A Origem para exemplificar a ação como acontece. Importante dizer que esse personagem do Leonardo DiCaprio, Don Cobb, ele é um personagem que não pode voltar para casa. Ele é americano, mas ele não pode entrar no próprio país devido ao fato de ser esse terrorista, digamos assim, conectado à invasão de sonhos das pessoas. Bom, antes de a gente falar mais do filme, vamos só definir conceitos ligados à obsessão. Nós temos aqui, trazido por Kardec no Livro dos Médiuns. Entre os escolhos que apresenta a prática do Espiritismo, cumpre que se coloque na primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Então, a obsessão, ela é o domínio gerado por um espírito sobre o outro. E aí nós vamos discutir um pouco elementos de como ela acontece. Na mesma obra, O Livro dos Médiuns, Kardec nos diz que a obsessão apresenta caracteres diversos, que é preciso distinguir o que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de fenômeno cujas principais variedades são a simples, a fascinação e a subjugação. Então, Kardec aqui nos dá a ideia de que a obsessão é um termo genérico, ou seja, ela pode ser realizada de forma bastante variada, mas para nos dar um certo grau de conhecimento a respeito dos níveis em que ela atua, ele diz que ela pode ser simples, ela pode chegar ao nível de fascinação e a completa subjugação do ser. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte: a obsessão é ação persistente, isso é importante. A obsessão ela não é uma influência única,
ela é um processo de um espírito sobre o outro de forma persistente, e aí ele exemplifica dizendo um espírito mau, né? É claro que se eu tenho interesse de influenciar alguém do ponto de vista negativo, isso me torna uma pessoa má, um espírito mau. Então a obsessão ela é sempre fruto de uma ação má, de uma ação que visa algum tipo de causar problemas, né? E apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perspectiva e sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. E aqui é importante dizer o seguinte: a obsessão, ela sempre começa de forma simples, quase imperceptível, ou podemos dizer imperceptível ao usuário, né, ao alvo, e ela vai se desenvolvendo, né? E o próprio Kardec faz uma semelhança entre o processo, é como se fosse uma doença, uma virose, né, que vai se desenvolvendo na pessoa. Então começa de forma muito sutil e vai se desenvolvendo, podendo até chegar ao controle total daquela pessoa. Bom, então voltando a falar um pouco do filme, né? O filme nos apresenta alguns personagens, como já foi dito, o Leonardo DiCaprio é o personagem principal da obra, o extrator, né, digamos assim. E ele monta um grupo, né? Porque o que acontece? Como eu disse, o Leonardo DiCaprio nessa história, e aqui eu vou usar vários detalhes da história para poder fazer o paralelo entre a obsessão e o filme. Então, se você não assistiu o filme, eu recomendo que você assista o filme e depois assista esse vídeo, uma vez que muitos dos detalhes da história vão ser contados aqui. Ok? Mas o caráter aqui ele é educacional, então não há interesse em fazer uma revisão específica da qualidade do filme ou dos personagens. Bom, o personagem do Leonardo DiCaprio, como foi dito, ele não pode voltar para casa, ele tem 2 filhos na história, 2 crianças, e ele está impedido. A sua esposa, ela cometeu suicídio, né, e nós vamos entrar em mais detalhes sobre isso, e ele passa esse momento da obra, no começo do filme principalmente, fugindo, né, da polícia em vários países. Então ele está sempre fugindo, ele está sempre escondido. E aí ele encontra um dos clientes dele, que é este senhor, o Saito, em que faz uma proposta para ele se ele conseguiria incluir uma memória, né, uma ideia na cabeça de uma pessoa ao invés de extraí-la. E esse é o plot do filme. Bom, nós vamos tratar aqui a história por esse viés, sobre essa ideia que ele coloca, mas também a relação dele com a esposa, que é a Mal, né, está também representada a imagem dela, porque para a comunidade geral que trabalha com esse tipo de ação, a ideia de colocar uma ideia na cabeça de uma pessoa é impossível, porém o Cobb diz que não, que é possível e que ele já fez uma vez, e a história conta dentro do filme que ele fez isso com a própria esposa. Tá? A pessoa da qual eles querem colocar essa ideia é um personagem chamado Fisher, que está aqui representado, e a ideia é que ele divida a empresa do pai, porque se ele mantiver a empresa como está, ele é um concorrente do Saito, num ramo específico de negócios, e se a empresa continuar como está, ela vai dominar o mercado como um todo e vai tirar o Saito do mercado. Então, o Saito precisa que ele divida a empresa de uma forma que enfraqueça esse poder e a empresa não consiga gerar um monopólio em determinado segmento onde elas atuam. Ok? Bom, e para fazer isso, então, o nosso querido Cobb, que é o nosso obsessor mor, digamos assim, na história, ele reúne um grupo e cada uma dessas pessoas, né, elas têm uma característica especial, né? Um é químico, porque eles precisam fazer uma fórmula para gerar um tempo maior de sono, para eles conseguirem atuar. Eles têm um arquiteto que vai construir os mundos onde eles vão adentrar dentro do sonho. Tem uma pessoa especialista em comportamento, para que eles possam analisar. E aqui a gente começa grandes semelhanças com o processo obsessivo, né? Uma vez que na ação persistente de obsessão, o espírito obsessor, o primeiro ato dele é observar constantemente. Ele faz uma observação 24 horas do alvo que ele quer obsediar para entender o comportamento daquela pessoa, os pontos fracos, os pontos de contato aonde ele pode ser obsediado. E é exatamente isso que esse personagem,
o Ames, ele é um observador e ele vai ver aonde está a possibilidade de influência, né? E ele descobre, por exemplo, no Fisher, que existe o Fisher ele tem um problema de relacionamento com o pai dele, que está doente, né? Então ele percebe naquele relacionamento uma oportunidade de atuar, de colocar uma ideia, exatamente como funciona a obsessão, né? O obsessor nos observa, percebe os nossos defeitos, e através desses defeitos ele percebe aonde ele pode incluir uma ideia na nossa cabeça. Quer dizer, o processo de obsessão, ele está muito bem representado nesse elemento dentro do filme. Bom, e como é que o processo de obsessão funciona, né? Cada um de nós carrega os nossos próprios defeitos, e é através desses defeitos que nós somos passíveis de sermos influenciados, certo? E essa obsessão, ela tem vários caracteres. Então, ela pode acontecer de um desencarnado para encarnado, quer dizer, um desencarnado nos percebe pelos nossos defeitos e passa a nos influenciar, ele se conecta a nós, seja por um ato de vingança de algo que nós fizemos a ele no passado, ou seja porque simplesmente, através do nosso defeito, nós temos uma similaridade com eles, podendo ser um vício material, como por exemplo o vício do álcool, cigarro, o vício da alimentação, enfim, N vícios materiais podem nos conectar àquele espírito, assim como também vícios morais, como ciúme, inveja, dentre tantos outros. Então, existe uma conexão. Repare que eu coloquei as setas indo para os dois lados, porque é uma conexão de via de mão dupla, não é? Assim como o nosso obsessor no mundo espiritual nos influencia, ele também é influenciado. Então, há uma conexão entre esses dois elementos. Esse mesmo vício pode se conectar-nos com pessoas, com espíritos encarnados. Então, o vício também nos conecta, da mesma forma, do mesmo procedimento. Essa conexão pode acontecer entre desencarnados. Então, a obsessão ela pode ser entre desencarnados pelas mesmas razões, ou nós encarnados podemos influenciar um espírito desencarnado. Então, a natureza obsessiva, ela precisa que haja um ponto de contato, e esse ponto de contato surge com os nossos defeitos, e através deles, nós vamos gerar essas conexões de influência mútua, que pode ser, como eu disse, uma obsessão simples, de similaridade, quer dizer, temos os mesmos defeitos, então nos conectamos, ou pode ser uma ação provocada, né? Um espírito que de fato nos odeia por alguma razão e tece esforços, né? Para que através dos nossos defeitos a gente tenha queda, a gente tenha dificuldades. É importante ressaltar que a obsessão, o nosso primeiro obsessor somos nós mesmos, certo? Nós é que temos um defeito e esse defeito é que gera em nós a obsessão, ou seja, nós pensamos naquele defeito, nós agimos sobre aquele defeito, da mesma forma que o personagem do Fisher, né, tem um problema em relação ao pai, que gera a ele uma angústia. Então, através desse problema que foi identificado no seu comportamento, é que ele pode ser influenciado externamente. Então, nós também somos assim, nós somos alvo de influência externa, porque primeiro temos uma auto-influência interna. Bom, eu vou passar pequenos fragmentos da obra relacionados a essa situação específica. Algumas delas, apenas uma delas vai estar em português, mas eu vou eventualmente explicar, são falas curtinhas, só para ilustrar o processo obsessivo que está sendo construído no filme. Então vamos lá. Inception. Is it possible? Of course not. If you can steal an idea from someone's mind, why can't you plant one there instead? Okay. Então aqui o Saito pergunta, né? Inserção, ela é possível? E um dos personagens que compõe o grupo do Cobb diz, não, é impossível, né? Claro que não. E aí ele continua dizendo, mas espera aí, se é possível tirar uma ideia da cabeça de uma pessoa, né, extrair uma informação, por que não é possível, então, colocar essa ideia, né? E vamos ver o que o personagem explica para ele. Here's me planting an idea in your head. I say to you, don't think about elephants. What are you thinking about? Elephants. Right. E aí ele diz o seguinte, deixa eu colocar uma ideia na sua cabeça. Quando eu digo para você, não pense em elefantes, o que você pensa? Aí o Saito responde, elefantes.
E aí ele explica por que da distinção clara entre uma ideia própria e uma ideia colocada na nossa mente. But it's not your idea because you know I gave it to you. The subject's mind can always trace the genesis of the idea. True inspiration is impossible to fake. It's not true. E aí ele diz o seguinte, você pensou de fato em elefantes, mas a ideia, é claro para você que não foi sua, né? Fui eu que te dei a ideia. Então ele diz que é sempre possível para nós identificarmos a fonte das nossas ideias, se vem de nós ou externamente. E aí o Cobb diz que isso não é verdade, quer dizer, ele tem uma ideia diferente sobre isso e ele acredita então ser possível plantar uma ideia na cabeça de uma pessoa. Bom, sigamos aqui então. Aqui, depois daquela conversa, o Cobb vai querer entender o quão complexa é a ideia que ele quer que seja implantada na cabeça do alvo, né, do target dele. How complex is the idea? Simple enough. No idea is simple when you need to plant it in somebody else's mind. Aqui ele pergunta quão complexa é a ideia, né? E o Saito responde para ele, bem simples. E aí ele coloca, nenhuma ideia é simples quando você vai colocar na cabeça de uma pessoa. Então, repare que, de certa forma, o personagem do Leonardo DiCaprio está nos explicando, né, o quão complexo é o processo de obsessão e que, por mais simples que seja a ideia, nunca é simples o processo de colocar na mente de alguém. Tá? E aqui, então, nós vamos à outra parte, e essa parte está em português, então não vou precisar fazer nenhuma tradução para vocês. Vamos prestar atenção. Resistente, altamente contagiosa. Uma vez que uma ideia se aposse do cérebro, é quase impossível erradicá-la. Uma ideia que esteja totalmente formada, totalmente compreendida, fica na mente em algum lugar. Então, aqui ele diz o seguinte, que, embora seja difícil, uma vez que você consiga implantar uma ideia, ela não apenas é implantada, mas ela se desenvolve. E essa ideia básica que foi plantada na cabeça de uma pessoa, ela transforma aquela pessoa e gera consequências. E aí a gente começa a entender um pouco mais sobre essas questões, porque o próprio personagem, ele sabe disso, porque ele plantou na cabeça da esposa uma ideia. E essa ideia cresceu na mente dela e gerou um suicídio da parte dessa personagem. Então, essa ideia transformou-a a tal ponto de ela cometer o suicídio. Isso nos traz muito próximo da ideia da obsessão em alto nível. Uma vez que uma pequena ideia pode transformar completamente a vida do obsediado, né? E aqui, então, nós temos a conclusão desse processo, né? Eles entram em várias camadas da personalidade dessa pessoa, do obsediado, né? Que é o Fisher, até encontrar o momento chave onde eles vão plantar a ideia, que é a relação dele com o pai já em estado pré-desencarne, né? E ele então planta uma ideia na cabeça desse personagem a respeito do relacionamento dele com o pai. E aí o pai termina mostrando todos os segredos, ou digamos o principal segredo da existência dele, dentro de um cofre. E quando ele abre esse cofre, ele descobre que é um catavento. E esse catavento é o catavento que ele tinha feito para o pai quando ele era criança. Então isso demonstra, cria uma ideia na cabeça dele a respeito da relação do pai, muda a percepção dele sobre o pai e faz com que ele queira ser independente, ele queira mudar, e então ele vai quebrar a empresa, diferentemente do que estava na cabeça dele antes. Então, essa ideia não vai apenas transformar a vida dele como um todo, mas vai transformar empresas, negócios. Então, repare como a sutileza de um processo obsessivo, num catavento, que é significante para ele, tem uma representação de uma relação familiar para ele, vai gerar uma transformação completa na vida desse personagem, né? Conforme pode acontecer com qualquer um de nós, com ideia simples. Bom, então, o que nós temos aqui como resultados da obsessão, né? Doenças físicas, loucura,
vícios, mais uma vez, os vícios do ponto de vista de algo pequeno que vai crescer dentro de nós, podem ser, por causa desses vícios, podem ser realizados crimes, podem ser levados a personagens a suicídios ou desajustes familiares, né? Então, a obsessão, ela gera uma série de problemas e ela começa de forma simples. Bom, qual é o remédio, então, para a obsessão, né? O Emmanuel, na obra Seara dos Médios, diz o seguinte: obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos. Endereçar-lhes, assim, a boa palavra ou o bom pensamento sempre que preciso, mas não lhes negues paciência e trabalho, amor e sacrifício, porque só a força do exemplo nobre levanta, reedifica ante o sol do futuro. Então, Emmanuel nos diz o seguinte, que a obsessão ou os obsessores são processos criados por nós, como eu disse, né? A obsessão primeiramente começa em nós e daí abre portas para que outros possam nos influenciar. Então, nós temos que ter bons sentimentos em relação aos nossos obsessores, até porque nós compartilhamos os mesmos defeitos que eles, né? E precisamos, então, construir através da caridade, através dos estudos, através da prece, né, a nossa transformação. E aqui, não importa em que nível o obsediado está, qual a religião, a conexão com a espiritualidade maior, a prece é certamente a ferramenta mais importante de combate à obsessão, né? Então, olha só o que nos diz Kardec. A tarefa se apresenta mais fácil quando o obsediado compreende a sua situação, presta concurso da sua vontade e da sua prece. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar de quem age de atuar sobre o espírito obsessor. Então, a prece, em todos os momentos, ela é fundamental, seja na obsessão simples, ou seja na completa subjugação do ser. E aqui ele fala uma coisa extremamente importante, ele diz, compreendendo a situação, ou seja, nós precisamos, enquanto obsediados, entendermos-nos e nos reformarmos, né? Porque a transformação surge nesse processo de autoconhecimento. Então, olha só, nós já vimos que existe a obsessão entre desencarnado para desencarnado, encarnado para encarnados, desencarnados para encarnados. Então, como a gente consegue equacionar este problema? O primeiro processo que nós precisamos eliminar de obsessão são os nossos defeitos. Ou seja, eu preciso me transformar para que eu possa, então, evitar o processo de obsessão. Então, se a gente pensar, por exemplo, no filme Origem, se o personagem do Fischer tivesse consciência da sua relação com o pai dos seus sentimentos em relação a isso, com certeza não haveria abertura para que aquele grupo conseguisse plantar em sua cabeça uma ideia, porque ele teria claro quem ele é. Mas como ele tinha uma relação difícil com o pai e aquilo o afetava, houve então a possibilidade de inserção de uma ideia. Então, quando a gente consegue eliminar os nossos defeitos, todas as influências se acabam. Não há como você influenciar alguém que não tem um defeito. O obsessor, ele não consegue criar um vício em você. Ele pode, sim, potencializar esse vício. Então, para finalizar, esse é o processo obsessivo. Ele foi mostrado de uma forma bastante interessante no filme A Origem, complexa. Se você não assistiu, ou se você gostaria de reassistir pensando agora nesse processo, é um filme interessante, que vai mostrar a complexidade de se implantar a ideia na cabeça de uma pessoa, e isso nos dá uma boa noção de como funciona para implantar uma ideia em nossa própria mente através do processo obsessivo, que começa de forma simples, mas pode ganhar tons mais fortes e transformar completamente a vida de uma pessoa. Então, muito obrigado. Esse foi o Espiritismo na Cultura Pop de hoje. E em todas as semanas nós vamos aqui trabalhar alguma obra cultural, podendo ser um filme, a música ou uma outra obra, não necessariamente conectada com o Espiritismo, mas que demonstra a influência do mundo espiritual no processo criativo. Um grande abraço, até mais. Fiquem com Deus.